Saúde mental e trabalho. Carlos Eduardo Carrusca Vieira. João César de Freitas Fonseca. Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, Belo Horizonte, TMG, Brasil. A saúde mental e trabalho, SMT, constitui-se como um campo de saberes, práticas e investigações que reúne diferentes abordagens teórico-metodológicas, interessadas na compreensão das relações entre o trabalho e os processos de saúde e adoecimento psíquico. Os pesquisadores inseridos nesse campo dialogam com diferentes áreas do conhecimento, como a sociologia do trabalho, a epidemiologia e a saúde coletiva, psicologia do trabalho, na medida em que compartilham um campo temático comum, o trabalho humano. Interessam-se por temas ligados às vivências em diferentes contextos laborais, como processos de saúde, sofrimento e adoecimento mental, assédio moral e sexual, traumas, acidentes e violências no trabalho, precarização, desemprego e seus impactos, suicídio, uso de substâncias psicoativas, modos de gestão e organização do trabalho, riscos psicossociais, dentre outros. As pesquisas e intervenções em SMT visam elucidar os efeitos das vivências no contexto laboral sobre a saúde dos trabalhadores e propor melhorias no trabalho voltadas para o desenvolvimento dos indivíduos e dos coletivos de trabalhadores, agindo em prol da prevenção do adoecimento psíquico e da promoção da saúde. Embora esses objetivos sejam relativamente comuns às diferentes abordagens em SMT, é nítido o distanciamento teórico e metodológico entre elas. A diversidade de olhares e compreensões torna complexa a construção de uma taxonomia desse campo de estudos. A escolha do referencial teórico-metodológico implica um alinhamento mais ou menos crítico e interessado, ou não, na efetiva transformação das realidades laborais. Nesse sentido, a perspectiva da ergonomia da atividade pode ser considerada uma interlocutora importante com o campo da SMT, pois permite uma análise aprofundada da atividade e das situações reais de trabalho, bem como a incorporação dos próprios trabalhadores nos processos de investigação e transformação do trabalho. Dialogando com as premissas da ergonomia francófona, encontramos as contribuições teórico-metodológicas das abordagens clínicas do trabalho, ACT. Tal nomenclatura usualmente abrange as reflexões da psicodinâmica do trabalho, da ergologia e da clínica da atividade, as quais podem contribuir para os debates sobre a saúde e o adoecimento no trabalho, em suas diferentes formas de expressão. Do ponto de vista histórico, as bases do campo da SMT, que abrange as práticas e os estudos relativos à ergoterapia e à psicopatologia do trabalho começaram a se delinear, na França, ao término da Segunda Guerra Mundial, a partir de contribuições da psiquiatria social, disciplina que adquiriu maior importância nos anos de 1950. A ergoterapia, que consiste no uso do trabalho como um recurso terapêutico, desenvolveu-se a partir de estudos e práticas voltadas para a adaptação das pessoas ao trabalho, assim como das experiências ocorridas nos hospitais psiquiátricos durante a Grande Guerra. Os ensinamentos decorrentes dessas experiências permitiram a transformação das técnicas terapêuticas e resultaram na ergoterapia e em reflexões críticas sobre a dinâmica das relações sociais estabelecidas no âmbito dos hospitais psiquiátricos. Destacam-se aí as contribuições de três nomes da psiquiatria social, Paul Civadon, Louis Leguilin e François Tusquelles. A psicopatologia do trabalho foi nomeada, inicialmente, por Paul Civadon, em 1952, e, posteriormente, por Leguilin, em 1954. Civadon questionou a influência de certas atividades de trabalho no aparecimento de distúrbios psicológicos. O trabalho em certas condições é suscetível de provocar transtornos mentais ou de favorecer sua eclosão? Ao longo de sua trajetória, Civadon tentou articular as diferentes dimensões do adoecimento mental, embora permanecendo preso a um viés organicista. As contribuições do psiquiatra francês Louis Leguilin para o campo da SMT, por sua vez, merecem destaque. Além de refletir sobre a ergoterapia e a readaptação social, Leguilin buscou compreender a gênese do adoecimento psíquico, articulando, nos estudos clínicos sobre a trajetória biográfica de seus pacientes, suas condições de vida e trabalho. Tomando por referências Karl Marx e George Politzer, os escritos de Leguilin evidenciam a necessidade de se reconhecer as dimensões sociais dos distúrbios psíquicos, considerando o meio social e material como fonte de dilemas que constituem a trama da existência individual. Leguilin sublinhou a relevância de se analisar as dimensões subjetivas e objetivas da trajetória biográfica de seus pacientes, construindo suas análises em um movimento constante de articulação dessas dimensões. O essencial, para esse teórico, era compreender o sistema de valores do paciente, seus modos de julgar e conduzir a vida, bem como a representação de mundo forjada por sua história, de modo a aprender a significação dos fatos clínicos e o papel de certas experiências de vida e trabalhando na gênese e no desenvolvimento dos seus distúrbios. No campo da SMT, notam-se desafios teórico-metodológicos, como a elucidação das relações entre o trabalho e os processos de saúde e doença e dos mecanismos que operam a passagem entre o trabalho e o desenvolvimento dos quadros de sofrimento e adoecimento, como indicado por Leguilin. Mas há outros desafios a serem enfrentados. Vivemos em um cenário marcado pela hegemonia do capitalismo, erosão dos direitos trabalhistas, precarização do trabalho, intensificação da atividade laboral, mediada por tecnologias da informação e comunicação que operam no interior das contradições sociais do capitalismo.
Verificam-se novas formas de exploração da força de trabalho e de adoecimentos, ao mesmo tempo em que os contextos laborais são marcados por violências que guardam dimensões estruturais e interseccionais. Em face desse contexto, o campo da SMT não pode se deter aos diagnósticos dos problemas vividos pelos trabalhadores, como ocorre há muitos anos. Ao lado do desenvolvimento teórico, urge desenvolver as formas de intervenção nos contextos de trabalho,